Olá, hoje nós vamos falar sobre a conexão hebraico-céltica. Você verá agora uma aula aberta do Instituto Licência de Educação sobre a conexão hebraico-céltica. Esta é apenas uma de mais de 100 aulas do curso Verdadeira História do Brasil. Notícia da revista Galileu: celtas teriam chegado a ilhas do Atlântico Norte séculos antes dos vikings. Pesquisadores sugerem que esses povos ocuparam o arquipélago por volta de 500 anos depois de Cristo, enquanto os habitantes nórdicos só chegaram por lá em aproximadamente 850 depois de Cristo. Na imagem, o leito deste lago da ilha de Eysturoy contém camadas de sedimentos depositadas por volta de 500 depois de Cristo, quando ovelhas e seres humanos chegaram ao arquipélago. Trata-se da segunda maior das Ilhas Faroé, e no mapa nós vemos aqui então, saindo dos países nórdicos, a ilha de Eysturoy, Islândia, Groenlândia e Canadá. Um caminho aí feito então pelos celtas, vindos aqui da região dos gauleses, da França, região armórica, Galícia, subindo provavelmente então pela Grã-Bretanha, Reino Unido, o mesmo caminho que os vikings faziam, só que em direção ao norte, tendo alcançado aqui, o Atlântico Norte. E escavações arqueológicas anteriores indicaram que os vikings chegaram ao arquipélago pela primeira vez por volta de 850 depois de Cristo, logo após adquirirem tecnologia para navegar a longa distância. O artigo diz que as pistas para a presença celta estavam em sedimentos nas profundezas de um lago, nas ilhas remotas. O estudo dos resíduos trouxe sinais de que ovelhas domésticas viveram por lá antes da ocupação nórdica dos vikings, quando os celtas as teriam criado. E também que as ilhas não tinham nenhum mamífero antes disso, portanto os animais só podem ter chegado junto com os humanos. Aqui fotos de ovelhas, de espécie que vivem em todos os cantos, Então, a característica pastoril, portanto, dos celtas. Hoje nós vamos ver, então, um pouco dessa conexão céltica-hebraica. Laços linguísticos, culturais e religiosos. Seria um elo que faltava nessa visão que vai tratar profecias, escatologia e também algumas peças aí que podem estar faltando no passado. Dentro do nosso estudo da verdadeira história do Brasil, os celtas têm um papel muito importante. Eram povos que se organizavam em tribos, similar aos hebreus, e que tiveram um papel expansionista muito forte, sendo ainda uma das principais etnias que compunham a nação portuguesa, os chamados celtíberos, celtas da Península Ibérica. Por muito tempo se acreditou que os celtas vinham da região da Irlanda e de lá se espalharam pelo mundo. Posteriormente, as teorias foram mudando. Hoje sabe-se que antes de ir para a região da Irlanda, os celtas estavam na região da Galícia, mesma região de onde vai surgir o Reino de Portugal. O primeiro rei de Portugal, o rei Dom Afonso Henriques, foi coroado inclusive com ritos celtas convertidos já ao cristianismo, uma vez que estávamos no século XII. Mas e lá atrás? Bom, para quem não sabe, a região da Turquia, habitada pelos Gálatas, era uma região que foi fundada por celtas. A região dos celtas, no litoral atlântico da França, era chamada de Gália. Portanto, a Gália dos gauleses, a Galícia dos galegos e os gálatas. Mas será que existe algo mais antigo que comprove uma conexão entre hebreus e celtas? Bom, nós sabemos que no século VIII a.C., o Império Assírio estava no auge e seus exércitos ameaçavam diversas nações na costa leste do Mediterrâneo, incluindo a nação de Israel. Os assírios eram um povo brutal e temível, o mais terrível talvez em toda a história da humanidade. A Bíblia fala que os assírios
dominaram boa parte das tribos de Israel, das 10 tribos perdidas, depois da morte do rei Salomão, quando as 10 tribos perdidas, lideradas por Jeroboão, fugiram para o ocidente, pelo Mediterrâneo, e uma parte delas sendo dominada, conquistada e levada cativa pelos assírios. No Museu Britânico existem várias peças que pertenceram aos assírios, como essa que estamos vendo aqui. Inclusive painéis que estavam em palácios assírios contando as histórias e as conquistas dos assírios também podem ser vistas e são bastante detalhadas em relação às práticas que os assírios tinham quando conquistavam povos inimigos nas guerras. Aqui, por exemplo, nós vemos a sala 10B do Museu Britânico, com os relevos das paredes do assédio de Laquish, cidade de Israel. Nós podemos ver aqui, durante o assédio dos assírios. Aqui em relevo também os judeus cativos sendo conduzidos à escravidão pelos assírios, após o cerco de Laquis em 701 a.C. Observe. Quando nós observamos as paredes desses painéis que estão atualmente no Museu Britânico, nós vemos aqui os soldados assírios. Eles usavam as fundas, né? Atiravam pequenas pedras arredondadas, arqueiros também, assírios. Inclusive, essas imagens em relevo mostram cenas de decapitação, de tortura, do assédio ou ataque por rampas, né? Que eles faziam para conseguir subir com os carros de guerra. Aqui nós vemos alguns soldados de Laquis que foram capturados pelos assírios, e aqui mostra o processo de empalamento. Os assírios tinham o costume de empalar os inimigos, né, em estacas, pendurá-los em estacas. Aqui vemos 2 prisioneiros sendo esfolados pelos assírios no caso, né? Mostra também o rei assírio Senaqueribe. Aqui nós vemos cenas de prisioneiros decapitados, ou sendo decapitados, aqui no chão um já decapitado e outro sendo decapitado, enquanto são observados por 2 soldados assírios também. Mas de qualquer maneira é muito famosa a agressividade assíria, né? Tanto na história bíblica quanto na história convencional pela arqueologia, né? Devido a esses relatos aí que foram eternizados nesses painéis em alto relevo. A arte assíria é uma arte bastante detalhista, muito bem feita, inclusive. Aqui nós vemos a expansão do reino assírio, né? Em verde mais escuro até 824 a.C. e em verde mais claro em 671 a.C. Tá? Então a expansão, né, que a Síria conquistou, basicamente. Aqui ficava Judá. Então você vê que praticamente toda Israel foi dominada. E as 10 tribos dispersas, elas foram fugindo e se espalhando em direção ao ocidente, junto com aliados fenícios, inclusive. Lembra que, ainda durante o reinado de Salomão, um dos principais parceiros de Salomão foi o rei de Tiro, Irão, que também caiu diante dos assírios. Tiro, Sidom, né? Aqui um selo cilíndrico com cena da mitologia da Síria, né? Você vê aqui que parece ser um dragão, uma serpente, enfim. Imagem clássica também da mitologia da Assíria, com criaturas míticas, mitológicas. Aqui vemos divindades assírias, ou assírio-babilônicas, como são chamadas, né? No Museu do Louvre, reconstruindo o pátio em Khorsabad. Localização atual aqui, né? Aproximada, aqui é o atual Iraque, né? Então ficando atualmente no território do Iraque. Uma das principais cidades assírias aí, né? Que eu acabei de mencionar, Khorsabad, que fica próximo de Mossul, e também 20 km ao norte da antiga Nínive. O touro alado com cabeça humana era muito comum na representação assíria. A mitologia assíria era muito similar, né, e herdada da mitologia babilônia e suméria. E como vemos, era um povo bastante cruel.
O famoso arqueólogo Sir Austin Henry Layard redescobriu e desenterrou as antigas cidades assírias e descreveu graficamente as cenas nos murais de parede que encontrou. Cativos foram esticados nus no chão e, enquanto seus membros foram mantidos separados por pinos e cordas, estavam sendo esfolados vivos. Abaixo deles estavam outras vítimas infelizes sofrendo punições abomináveis. Então ele vai retratar, detalhadamente, na sua obra Descobertas nas Ruínas da Assíria e da Babilônia, na página 456, as horríveis torturas praticadas pelos assírios. Este aqui é Austin Henry Layard, mencionado, arqueólogo, assiriologista, especialista em escrita cuneiforme, foi também um político e diplomata inglês. A maioria dos seus achados está hoje no Museu Britânico. Os habitantes da Palestina naquela época eles estavam bem cientes de que a Assíria muito em breve conduziria uma guerra brutal, semelhante contra a costa oriental do Mediterrâneo. Isso indica que um grande número de israelitas migraria para o oeste por terra e mar, buscando encontrar segurança para si e para suas famílias, fora da esfera de influência da Assíria. E as evidências históricas indicam que isso realmente aconteceu. Confiável Dicionário de Cristo e os Evangelhos relata: grandes números de israelitas foram retirados em cativo pelos assírios e babilônicos, mas uma dispersão muito maior foi devido à emigração voluntária, no mencionado dicionário, volume 1, página 692. Então, mais israelitas teriam emigrado voluntariamente para fora da Palestina, mais até mesmo do que o grande número daqueles que foram levados nos cativeiros, assírios e babilônios, ou seja, foram fugindo, fugiram antes de serem levados cativos, antes do cerco, uma vez que havia ficado claro que a conquista pela Síria era iminente. E assim, hebreus e fenícios foram emigrando para o oeste, em milhares, e formando uma das bases da civilização europeia. São fatos históricos conhecidos há séculos e existe uma infinidade de livros de historiadores importantes que documentam a origem fenícia da civilização ocidental. Inclusive, nós já mencionamos, nos 2 primeiros módulos desse curso, a criação de cidades fenícias ao longo de toda a costa do Mediterrâneo, incluindo Portugal, como a cidade de Faro, já após o Estreito de Gibraltar, com as suas praias voltadas para o Oceano Atlântico. Evidentemente, os historiadores deram aos fenícios a maior parte do crédito por essa imigração da Palestina para a Europa, da região da atual Israel e Palestina, para a Europa, embora os hebreus fossem mais numerosos e recebessem a promessa divina de números maiores, conforme as promessas bíblicas, e que seriam como as estrelas no céu e as areias do mar em quantidade. Um detalhe também é que os idiomas, o hebraico e o fenício, eram muito parecidos. E é possível que uma grande multidão aí dos primeiros colonos europeus que falavam fenício poderiam ser considerados hebreus. O historiador George Rawlinson acrescentou que os tirianos, fenícios de Tiro, concederam aos israelitas uma participação no tráfico que eles haviam feito por tanto tempo com as nações do oeste. 2 frotas comerciais foram formadas, conforme diz em 1 Reis 9:27, no Antigo Testamento, e também capítulo 10, verso 22, para as quais cada uma das 2 nações contribuiu com navios e homens. E a partir dessas colônias comerciais, cresceram e se desenvolveram nas primeiras cidades da Europa, ou nas cidades da Europa daquela época. Porém, pouco se fala sobre essa conexão de linguagem que existe. No século XVIII, os historiadores descobriram provas emocionantes dos laços fenício-célticos. O antigo dramaturgo romano Titus Mácios Plautus, falecido no ano de 184 a.C., escreveu uma peça, o Penulus, na qual ele colocava o fenício atual na fala de um de seus personagens.
No século XVIII, os linguistas perceberam uma grande semelhança entre aquele idioma fenício e a antiga língua celta-irlandesa. Existe uma amostra fornecida pelo historiador Thomas Moore em História da Irlanda, o History of Ireland, mostrando a conexão entre essas línguas, com estudiosos importantes dos séculos XVIII e XIX, como o general Charles Vallancey, Lord Rosse, Sir William Bentham, que escreveram também sobre esse mesmo assunto. Vallancey, por exemplo, fala da grande afinidade encontrada em muitas palavras, ou melhor, em linhas e sentenças inteiras deste discurso entre o púnico, que é o fenício, e o irlandês. O famoso historiador George Rawlinson acrescentou que essas e outras inscrições são, abre aspas, prontamente explicáveis se hebraico for assumido como a chave para elas, e não de outra forma, fecha aspas. Na sua obra Fenícia, página 327. Aqui vemos uma fotogravura do historiador mencionado, George Rawlinson, que inclusive foi irmão mais novo do famoso assiriologista Sir Henry Rawlinson, especialista então em assírio, e foi oficial do exército britânico da Companhia das Índias Orientais, às vezes descrito como o pai da assiriologia. Aqui nós vemos a semelhança entre o primeiro irlandês céltico e o segundo século antes de Cristo, com a linguagem hebraico-fenícia, como mostrado pelo Pênulo de Plauto, no caso referindo-se a Plauto, o dramaturgo romano, que viveu entre 230 a 180 a.C. Aqui você pode comparar o fenício, fênico, no caso, o fênico, como ele chamava de Plato, ou Plauto, com o irlandês celta. Você vê uma semelhança muito forte na linguagem. Vou dar um exemplo, vamos lendo a primeira linha aqui. Bit lin mo tin nocioti. Embaixo, bet lion mo time nociaite. Nel et anti daisk machon. Niel at anti dairie maikoin. Is i do ibrin tiflit. Agora no irlandês, is i de leabrain tafatlit. É muito parecido. Ti liachon temlip ula. Tisli com templuip ula. Então é muito parecido, especialmente a fonética. E a escrita também. Em 1772, o general Charles Vallancey, um estudioso irlandês, publicou seu famoso trabalho, Ensaio sobre a Antiguidade da Língua Irlandesa, que é um agrupamento do irlandês com o púnica, ou hebraico, ou fenício, uma vez que o púnico é uma língua semítica extinta, no norte da África e algumas ilhas do mar Mediterrâneo, pelos povos de cultura púnica, que eram de origem fenícia, até por volta do século IV d.C. No seu discurso de abertura ele afirma: em uma comparação do irlandês com as línguas celta, púnica, fenícia e hebraica, a afinidade mais forte, abre parênteses, não, uma identidade perfeita em muitas palavras, fecha parênteses, aparecerá. Portanto, pode ser considerada um composto púnico-céltico. Vallancey continua: do hebraico procedeu o fenício, do fenício o cartaginês ou púnico, foi derivado do eólio, dório e etrusco, e destes foi formado o latim. Das letras maiúsculas dos saxões romanos, os irlandeses usam apenas 3. Todas as outras têm uma grande semelhança com o hebraico primitivo e o fenício. Estudiosos da língua moderna confirmaram que há uma conexão definida entre o céltico e o hebraico, como mostramos no tratado hebraico e inglês. E visto que é verdade que hebreus e fenícios migraram para a Europa em grande número nos tempos antigos, deve haver laços religiosos e culturais, e de fato, tais conexões são abundantes. Dr. Thomas Moore, em História da Irlanda, página 40, relata: o mais comum de todos os monumentos celtas, o cromlech,
pode ser encontrado não apenas na maior parte da Europa, mas também na Ásia, incluindo a Palestina. Não menos antigo e geral entre as nações celtas era o círculo de pedras verticais, com um altar ou pilar alto no centro, e como seu protótipo em Gigal, no antigo Israel, ou Gilgal, servindo às vezes como um templo de adoração, às vezes como um local de conselho nacional ou inauguração. A pedra bruta, usada em seus templos circulares pelos druidas, era a observância verdadeira e ortodoxa da ordem divina entregue a Noé. Êxodo 20:25, que diz: "Se tu me fizeres um altar de pedra, não a construirás de pedra lavrada." No caso, referindo-se então às pedras brutas. O doutor Bilford, em Druidismo Revivido, ou Druidism Revived, diz: "É notável que todos os altares antigos encontrados na Irlanda e agora distinguidos pelo nome de cromlechs ou pedras inclinadas foram originalmente chamados de Botal, ou a Casa de Deus, e eles parecem ser da mesma espécie daqueles mencionados no livro de Gênesis, chamado pelos hebreus de Betel, que tem o mesmo significado que o Botal irlandês. Referências bíblicas: Juízes, capítulo 9, verso 6, 2 Reis, capítulo 11, versos 1 ao 4, 2 Crônicas, capítulo 23, verso 13. Indica que os reis hebreus foram coroados em pé sobre ou ao lado de um pilar de pedra. A prática de sentar o novo rei sobre uma pedra em sua iniciação era a prática em muitos dos países da Europa. Os monarcas da Suécia sentaram-se sobre uma pedra colocada no centro de 12 menores, e de forma semelhante, tipo de círculo, os reis da Dinamarca foram coroados. Olha que interessante. Então, uma pedra colocada no centro de 12 menores, né? Que a gente vê uma relação até com os 12 discípulos de Jesus. Observe também o número significativo da Bíblia. O 12, que era comum tanto aos celtas europeus quanto aos hebreus. O livro Identidade do Druídico Religioso e Hebraico acrescenta: templos circulares abundam na Inglaterra e em outras partes da Europa. O relato mais antigo deles pode ser encontrado no livro de Êxodo 24, verso 4. Abre aspas: "E Moisés edificou um altar sob a colina e 12 colunas, de acordo com as 12 tribos." Fecha aspas, né? Lembrando também as 12 tribos de Israel. Na Europa, Stonehenge, Avebury e muitos outros sítios celtas primitivos foram projetados em um padrão circular. Bosques também eram características da adoração hebraica e celta. A Bíblia nos diz que Abraão invocou o Deus eterno, em Gênesis 13, verso 4, de um bosque plantado por suas próprias mãos. Gideão adorou a Deus sob um carvalho, em Juízes capítulo 6, versos 19 ao 24. A divisão do tempo em uma semana de 7 dias era praticada pelos celtas irlandeses, idênticos aos hebreus. Dr. Thomas Moore comenta que nenhuma outra nação manteve tal ciclo hebdomadal, de 7 dias no caso, exceto apenas entre a família de Abraão, na obra Ibid, página 54. Mais uma prova notável de identidade entre os dois povos. Desde os tempos antigos, os israelitas pecaram contra Deus ao adotar muitas das práticas pagãs dos seus vizinhos, e por isso nós encontramos evidências da cultura hebraica e cananeia entre seus descendentes na Europa. O fenício é um ramo oriental do povo cananeu. Como já vimos, né, Fenícia se pronunciava Canaã, de Canaã. O antigo pilar Baal é um dos muitos monumentos religiosos que foram encontrados no Oriente Médio e também na Irlanda, espalhando-se, no caso, do Oriente Médio à Irlanda. Existem ainda muitos outros exemplos de costumes ligando druidas celtas especificamente a Israel, como o historiador inglês William Borlase, no seu livro Antiquities of Cornwall,
de 1754, apresentou muitas páginas dessas evidências. Druidas adoravam apenas um deus e não permitiam imagens esculpidas, assim como os hebreus, e em contraste com quase todas as demais religiões antigas. Vale citar também, a questão do Graal do povo do rei Arthur, que teria sido entregue por anjos a Parsifal, conforme abundantemente relatado aí nos contos arturianos, algo já da era cristã, Inclusive, acredita-se que Maria Madalena e José de Arimateia levam o Santo Graal de Israel, após a crucificação de Jesus, para a Grã-Bretanha. E vão começar a pregação do Evangelho do Novo Testamento já na atual região do Reino Unido, inaugurando lá a pregação do Evangelho naquela região. Então você começa a ver uma relação aí entre a tradição céltica com a tradição cristã e também com a tradição hebraica. Um elo que pode estar sendo reconstruído com essas pesquisas. A consagração era borrifada com sangue, como no culto hebraico do Antigo Testamento. Por exemplo, os druidas usavam a varinha mágica em imitação à vara de Moisés, derramavam libações, sacrificavam no topo das rochas, investigavam a verdade por sorte, ungiam pilares de rocha com óleo e delimitavam os limites com pedras. Nessas e em outras muitas maneiras distintas, os costumes religiosos dos celtas e hebreus apresentavam uma semelhança inconfundível. Ainda o antigo nome do sudoeste da Inglaterra era Dumnoni, ou Danmoni, conforme mostrado por uma parte de um mapa no erudito celta do livro de Sir John Rhys, Early Celtic Britain, ou Bretanha Céltica dos primórdios, de cedo. Hoje abrange os condados britânicos de Cornwall e Devon. O historiador altamente respeitado William Camden comentou sobre a Cornualha, aquela região que, de acordo com os geógrafos, é a primeira de toda a Grã-Bretanha, e nos tempos antigos era habitada por aqueles britânicos, a quem Solinas chamava de Dunmoni, Ptolomeu chamado Damnoni, ou, como encontramos em algumas cópias, mais verdadeiramente Danmonil, que nome derivou das contínuas minas de estanho neste trato, que os bretãos chamavam de moina. Esta palavra composta é, portanto, composta de moina, uma mina de estanho, e dan, as pessoas que extraíram o estanho. Portanto, esta região mais antiga da Inglaterra é apropriadamente chamada de Danmoni, que significa Minas de Estanho de Dan. Que esses primeiros habitantes conhecidos como Dan eram de fato a tribo bíblica de mesmo nome, foi estabelecido por importantes estudiosos modernos como Cyrus Gordon, conforme mostrado em nosso tratado Ancient Hebrew Sea Migrations. Se esses primeiros colonos fossem realmente fenícios, a região teria sido chamada não de Dan-Moni, mas de Feni-Moni, ou de Tiro, ou algum nome fenício, porque os fenícios eram conhecidos como civilização púnica, ou Feni. Então foi dado à região da Cornualha o nome da tribo de Dan, uma das 12 tribos de Israel. Região extremamente importante, inclusive na cultura e mitologia céltica. O erudito celta Sir John Rhys dá fortes evidências da colonização hebraica das ilhas britânicas nos tempos antigos. A Irlanda era conhecida como Iberion, diz ele, ou Iberion. O nome antigo dos israelitas era Ibri, ou Iberi, em hebraico moderno, que é derivado do nome Eber, ou Eber com H, o ancestral e patriarca desse povo. Inclusive Eber, descendente de Sem, é quem dá origem ao termo hebreu. Sir John continua: na Irlanda era Iverne no tempo de Ptolomeu, e ele menciona uma cidade chamada Ivernes e um rio chamado Ivernius. A estes podem ser adicionadas várias formas de nome da ilha,
como Luerna de Juvenal, distorcida mais comumente pelos romanos em Ibérnia, seu ancestral epônimo. É chamada de Eber, Emer e Eber com H. Sir John discute uma região das proximidades de St. Davis, ou Minil, chamada no Welsh Chronicle Moni Iudeorum, que contém uma alusão provavelmente às mesmas pessoas. Sir John diz que alguns estudiosos sugerem que essa palavra Iudeorum, ou Judeorurn, pode se referir aos Jutos, uma tribo germânica no norte da Europa, mas ele acredita que tal visão é incorreta. Em vez disso, Sir John indica que identifica os hebreus da tribo de Judá, no caso Judeorurn, ou Judeoriurn, seriam então hebreus da tribo de Judá. Sir John acrescenta: por último, parece que temos um traço da mesma forma na crônica galesa, às vezes chamada de Annales Cambriae, quando chama Menevia ou St. Davis Moni Judeorum. Não precisamos ser aqui provocados pelas 10 tribos perdidas de Israel, mas seria difícil provar o contrário. Então, evidentemente que após Salomão, quando a Síria conquista as tribos de Israel, exceto ali o reino de Judá, naquele momento, você tem uma grande quantidade de hebreus que eram mais poderosos que os fenícios, tanto mais ricos quanto mais numerosos, fugindo junto com os fenícios e com o auxílio, com a ajuda dos fenícios, que eram exímios navegadores, conforme sabemos, por todo o Mediterrâneo e se espalhando pela Europa. E evidentemente eles vão se espalhar pela costa, especialmente, porque é por lá que eles vão chegar, tanto na Península Ibérica quanto na Grã-Bretanha. O Sir John ele também discutiu os primeiros nomes celtas e sugere que sejam comparados com os nomes semíticos na sua obra. E uma última conexão fascinante com o antigo Israel é sugerida por Sir John Rhys, que diz o celta Kimri foi por algum tempo indiferentemente chamado de Câmbria ou Cumbria, a palavra galesa na qual eles se baseiam sendo, como agora escrito, Simru, e é pronunciado quase como o inglês, que trataria se escrito Cumri ou Cumri. Como os estudantes de história do Antigo Testamento bem sabem, Cumri ou Cumri era o nome dos israelitas nos textos assírios. Ele indica a obra A Marcha da Arqueologia de C.W. Ceram, página 216. A identidade virtual de grafia e som entre o israelita Cumri e o celta Kimri é uma coincidência demais para não ser um relacionamento, para não ter uma ligação, tomada com muitas outras evidências religiosas e culturais. A conexão entre os antigos hebreus e celtas é forte demais para ser ignorada. Na verdade, não se trata mais de os hebreus se estabeleceram na Europa nos tempos antigos, mas apenas uma questão de quantas pessoas da Europa são de ascendência hebraica. Ao considerar o grande número de israelitas primitivos e a promessa bíblica de uma semente numerosa, citada nessas passagens bíblicas aqui marcadas em azul, é evidente que a conexão hebraico-céltica é muito significativa. A história irlandesa ela registra 3 ondas principais de colonização daquela ilha nos tempos antigos. Os Firbolgs, dos quais pouco se sabe, os Tuatha de Danann, que significa tribo de Dan, Tuat significa tribo, então Tuatha de Danann, ou tribo de Danann, e os Milesianos. Sabe-se que os 2 últimos povos se originaram da Ásia e podem ter sido aparentados. The Story of Ireland, de A.M. Sullivan, nos conta o seguinte, abre aspas, a colônia milesiana eram um povo oriental, tinham passado de terra em terra, das costas da Ásia através da vasta extensão do sul da Europa, carregando no alto, em todas as suas andanças, a bandeira sagrada, que simbolizava para eles ao mesmo tempo sua origem e sua missão, a bênção e a promessa dada à sua raça. Este famoso estandarte, a bandeira sagrada dos Milésios,
era uma bandeira na qual estava representada uma serpente morta e a vara de Moisés. Olha só, os milésios traçaram sua ancestralidade até Gadélios, cujo avô era o rei da Sítia. Curiosamente, Gad, que era filho do patriarca Jacó, e seus descendentes formaram uma das tribos de Israel, a tribo de Gad. A palavra grega Sítia é derivada do semítico Skuta Saka, que são termos para os israelitas. Como se isso não fosse coincidência o suficiente, o símbolo da serpente era um emblema heráldico da família da tribo israelita de Dan, conforme Gênesis 49, versículo 17, que diz: Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. E seus descendentes foram rastreados por importantes arqueólogos americanos modernos, como Cyrus Gordon, até os Tuatha de Danaan, ou a antiga tribo de Dan, da antiga Irlanda, da obra Antes de Colombo, ou Before Columbus, páginas 108 a 111. Em resumo, portanto, podemos dizer que todas essas, e em uma infinidade de outras maneiras, os celtas e hebreus mantêm uma relação notável. Como os celtas se espalharam pela maior parte da Europa, as implicações culturais, históricas e teológicas dessa verdade são imensamente significativas. E aqui nós encerramos mais uma aula da verdadeira história do Brasil com essa conexão hebraico-céltica, que ela vai ser fundamental na compreensão, especialmente para o módulo 3 do Brasil português, para a gente conseguir entender um pouco mais desse providencialismo, desse mover que muitas vezes nós não compreendemos, que parece ter uma mão divina sobrenatural sobre os eventos históricos. Mas para isso é necessário juntar essas peças perdidas aí do quebra-cabeça. Até a próxima aula. Existe um lugar que está ao seu alcance e ao seu dispor. Ele se chama Instituto Licentia de Educação. A modernidade chegou, mas o Instituto Licentia é uma janela para a tradição que nunca se perdeu. Pelo menos não aqui.